lutar para não deixar que a riqueza lhe escape. Paralelamente acontece que, enquanto este se torna cada vez mais inábil mantê-la, a necessidade estimula as forças e aguça a inteligência dos deserdados, que proporcionalmente, se tornam cada vez mais espertos e audaciosos na luta de conquista. As duas tendências levam ao mesmo resultado, que é um deslocamento de classes, com uma distribuição diferente da riqueza. Isto prova que a vida tende por seu equilíbrio, a justiça, neste caso uma equitativa distribuição econômica, que é atingida por meio da instabilidade das posições. O homem gostaria, porém, da estabilidade hereditária, que sustenta com as leis, defesas e estacas de toda a espécie. Esta permaneceria, se fosse equilibrada, ou seja, de acordo com a justiça, como quer a lei de Deus, permaneceria automaticamente sem os artificiais armamentos que a sustentam, e se eles não bastarem a sustentá-la, é porque esse sistema está contra a lei. Acontece então que a sagacidade humana não consegue paralisar essa tendência à justiça, tendência que os mina por dentro e acaba fazendo-os ruir, como de fato se observa na história. Sistema penoso e doloroso, que se poderia evitar, aplicando o Evangelho, que elimina as causas. Mas o homem não atingiu ainda um grau de inteligência que lhe permita compreender isso. Deve, pois, sofrer o prejuízo desse sistema, já que mais não é possível obter-se no plano de evolução em que está situado o homem. No futuro estado organizado da humanidade, nada disso acontecerá, porque terão sido eliminadas as causas. A sociedade será então dirigida por esta nova moral, que, respeitando a propriedade, a destina cada vez menos ao fim individual egoísta, e cada vez mais, com espírito altruísta, a subordina aos fins de utilidade social. O primeiro a tirar vantagem desta que parece uma limitação, será o indivíduo, que, numa sociedade orgânica, encontrará uma proteção que hoje lhe é desconhecida, porque tal sociedade lhe reconhecer e garantir o direito de viver, direito que antes o indivíduo só podia fazer valer no caso em que suas forças pudessem impor-se a todos os outros. 2. O amor é uma função fundamental do ser, porque é necessária para a conservação da espécie, e é meio indispensável para que os indivíduos possam reencarnar-se, voltando e tornando a voltar à Terra, para fazer experiências e assim evoluir para os supremos objetivos da vida. Se, como dissemos, é moral tudo que leva a alcançar esses fins, também o amor é moral se dirigido a procriar, fazendo disto um meio para que esses objetivos sejam alcançados. O amor não se detém apenas na procriação, mas implica que esta seja completada com a proteção e educação dos filhos, ajudando-os em tudo para que a experiência da vida produza neles evolução e se resolva em melhoria espiritual. Quando, porém, por motivos fisiológicos a procriação não fosse possível, o amor pode ainda ser necessário como conforto, para manter a vida individual dos cônjuges, devendo eles, nesse caso, tender, embora no campo mais restrito de sua existência e do auxílio recíproco, à obtenção dos supramencionados fins da vida. Recordemos que o amor é a maior potência criadora, ao passo que o ódio representa o poder destruidor. O amor deve ser apenas disciplinado para que se desenvolva de acordo com a lei, guiado, para que se harmonize na ordem, como é sua função, para que nos leve para o alto, não deve ser combatido nem destruído, porque se o destruirmos, destruiremos a vida. E quando ele não puder ser maternalmente criador de filhos, pode sê-lo espiritualmente, tornando-se fecundo de bondade e elevação. Neste sentido, amar é imoral, quando ocupa seu lugar justo na ordem da lei, ou seja, quando é usado como meio para atingir os supremos objetivos da vida. Amar torna-se imoral quando não é função deles, fazendo da própria satisfação egoística o único fim, que se substitui ao da vida. O mal começa logo que se sai da disciplina da ordem, com o abuso, com o excesso, com a busca do supérfluo,
com a falta de respeito aos direitos alheios, sacrificados no altar do próprio egoísmo. Este representa uma força separatista e destrutiva do amor, que só pode ser altruísta, para dar e não para desfrutar, para harmonizar e fundir as almas, e não para dividi-las, sem preocupar-se das ruínas semeadas ao longo de seu caminho. Então começa o erro, e dele somos logo advertidos, não em teoria, mas com fatos bem percebidos. Prova que erramos, a lei com sua reação nos impõe a dor. A ordem da lei é alegria. Logo que se aproveite de uma alegria que esteja fora dos limites fixados por essa ordem, se entra na desordem, na antilei. Verifica-se, então, fatalmente, a automática inversão da alegria que se torna dor. Entrega-se no terreno negativo, em que a saúde se torna a enfermidade, a paz se torna a guerra, o amor gera o ódio. Também o alimento é útil e agradável. Experimentemos, porém, ao invés de ganhá-lo, roubá-lo ou comer demais, e inevitavelmente nos acharemos diante da reação da lei que nos expulsa de sua alegria e nos lança fora, no terreno da antilei, onde essa alegria se inverter em dor. É lógico e justo que assim aconteça, porque, se nós invertemos as posições nas causas, como podem elas não aparecer invertidas também nos efeitos? Insistimos neste ponto porque, no terreno da ética, ele é fundamental. A dor não é uma reação punitiva da lei nem muito menos uma sanção vingativa por parte da justiça divina, porque a violamos. Pode até a dor definir-se como um estado de desarmonia, motivado por termos querido, livremente, assumir uma posição de desordem em relação à ordem da lei. A dor depende de uma posição errada que o homem assume. Inevitavelmente, logo que sai da harmonia da lei, que é alegria, ele penetra na desarmonia da antilei, que é dor. Esta é a campainha de alarme que, com notas bem claras, nos avisa que estamos fora da estrada, e que nos impele a retomar o caminho certo, a fim de livrar-nos dos sofrimentos. É desta maneira que, mesmo respeitando nosso livre-arbítrio, a vida nos coage a buscarmos seus superiores objetivos. Mesmo neste terreno do amor, a nova moral é moral de ordem, de paz, de respeito. Faz parte de ética de um plano superior ao atual humano, em que a vida não quer mais selecionar um ser egoísta, mais forte e astuto, vivendo só para si, dominador de tudo, mas o homem social, que aprendeu a coordenar-se com o estado orgânico e futuro da humanidade, o homem que não causa dano a ninguém, mas protege a vida, primeiramente em sua companheira e em seus filhos, tornando-se guia de sua elevação. A evolução levar-nos a cada vez mais distantes dos tempos em que o macho roubava a mulher e o amor se realizava numa atmosfera de destruição e violência, forma mental viva ainda nos menos evoluídos, e que vemos reaparecer nos romances tão difundidos, em que o amor se torna crime e morte, ao invés de afeto e bondade. Mesmo neste campo, a moral atualmente vivida nos fatos é moral de guerra, em que o maior grau atingível na ordem é dado por aquela ordem que se obtém dentro do castelo fechado e armado da família, dirigida por um chefe que saiba defendê-la contra todas as outras. Mas não se pode conseguir num plano biológico em que tudo se realiza em função da luta que é sua lei. Toda a psicologia daí derivada, terá de ser superada pela evolução. A prepotência do homem, considerada hoje como valor, será amanhã julgada defeito, porque antissocial. Sua prova de força não consistirá em submeter ao próprio egoísmo um ser fraco, necessitado de proteção, como a mulher, mas em defendê-la, elevando-a ao estado de companheira e colaboradora na construção do edifício da família e na obra da ascensão espiritual desta. Antes de terminar este assunto, temos de ocupar-nos de uma classe à parte, a dos que renunciam. A renúncia ao amor, isto é, a castidade, imoral ou anti-imoral. Se, como acima dissemos, é moral tudo o que, no mais amplo sentido, é útil à vida,
porque leva à obtenção de seus fins supremos. A renúncia só poderá ser moral se pudermos descobrir nela algum elemento que satisfaça essas condições. À primeira vista, se a vida quer a procriação, como indispensável meio para evoluir, a renúncia que nega essa procriação parece imoral. E verdadeiramente, na renúncia existe algo de negativo, que se limita a dizer não, e jamais uma afirmação positiva. Ora, dado que a moral faz parte da lei, que é toda positiva e construtiva, dirigida ao ser, e jamais ao não ser, a renúncia pode ser julgada como imoral, se olhada segundo a lógica estreita do plano de vida animal. O problema agora é ver se a renúncia pode conter também um lado de afirmação positiva, que justifique e compense o seu negativismo, porque só assim a sua imoralidade poderá transformar-se em moralidade. Mas, se no plano animal a renúncia é simplesmente negativa, não é nesse plano que poderemos encontrar compensações e substituições. Resta-nos então procurá-las em plano mais alto, no mundo espiritual. Poderemos dizer, pois, que o negativismo da renúncia, imoral pela própria natureza, porque anti-vital, encontra plena justificação e se torna moral, quando esse negativismo seja neutralizado por uma conquista num plano mais alto, ou seja, no espiritual. Tudo que é destrutivo pertence às forças do mal. Mas o que é destrutivo, num plano, pode ser construtivo em outro, e cada destruição, que por natureza própria é negativa e portanto imoral, pode tornar-se meio de construção, transformando-se assim em positiva e moral. Então, uma mutilação de vida, que por sua natureza é imoral, pode ser moral quando, em outro sentido, é criadora e produz um acréscimo de vida. A renúncia é moral quando não vai contra a vida, mas, no sentido que agora expusemos, caminha para a vida. Conclui-se de tudo isto que, se a renúncia não for condição de conquistas espirituais, se não for usada em função destas, ela perde sua razão de ser e permanece injustificável. Isto porque destruir por destruir sem reconstruir, é imoral, como é tudo o que permanece estéril em relação aos supremos fins da vida. É por isso que todas as virtudes que se detêm apenas em seu lado negativo, sem produzir nenhum fruto vital, que contraem-o sem fazê-lo crescer nem desenvolvê-lo, em direção a Deus, como dita a lei da evolução, são, senão prejudiciais, pelo menos inúteis à vida, são mais imorais que morais. A verdadeira virtude não se afoga no pau do não fazer, mas se dirige sempre a um fazer, embora às vezes tenha de escolher o caminho inverso do não fazer. Com isto não quisemos desvalorizar nem condenar a renúncia, mas apenas definir seu significado e valor, em função da lei e dos supremos fins da vida. Esta tem de evoluir, e portanto não pode admitir nenhuma compressão, senão em vista de uma correspondente expansão, nenhuma renúncia ao amor material, senão como condição de uma conquista maior como amor espiritual. A castidade é útil quando serve para criar um amor maior, e não quando serve para matá-lo, atrofiando na frieza e na indiferença os nobres impulsos do coração. 3. As exigências fundamentais da vida não se esgotam apenas com a conservação, seja do indivíduo seja da espécie, mas consistem também numa terceira, a evolução, sem a qual as duas primeiras não teriam nem objetivo. Tanto trabalho para conservar em pé a vida não pode explicar-se, de fato, como um fenômeno fechado que eternamente gira sobre si mesmo, sem desembocar numa finalidade que o justifique e um dia o resolva. E eis que, para dar-nos a chave de todo o jogo, aparece o conceito de evolução. A maioria, formada pelas grandes massas, e aqui, movida pelos dois instintos da fome e do amor, está encarregada pela vida de prover o cumprimento das duas primeiras exigências, da conservação do indivíduo como da espécie. A tarefa de fazer evoluir essa massa é, porém, confiada a poucos indivíduos, biologicamente fora da série, especializados nesse trabalho de seção, que os isola, embora por cima, mas fora da média,
como expulsos dela, a qual tudo estabelece e faz para próprio uso e costume, segundo as medidas de sua forma mental. Qual é a sorte desses indivíduos? Naturalmente eles não estão totalmente presos neste trabalho, que representa a sua principal função biológica e o objetivo de sua vida. Mas isto não modifica absolutamente as condições do ambiente em que devem operar, nem impede que a luta de ataque e defesa, que constitui a lei principal dos seres entre os quais eles têm de viver, os acometa com sua agressividade, enquanto eles estão absorvidos num trabalho totalmente diverso, e no qual estão especializados, tanto quanto, ao contrário, o tipo comum está especializado na luta. Se o evoluído não sabe e não pode lutar, nem por isso os outros cessam de agredi-lo, tanto mais que eles se sentem mais fortes nesse terreno, e nada os atrai tanto quanto a facilidade da vitória. Parece assim que o habitual destino do gênio na Terra é o de ficar abandonado e despojado, ao passo que a riqueza tende a superabundar nas mãos dos especializados, em sabê-la acumular. O ser encarregado da função biológica superior de fazer evoluir é um pioneiro, lançado para o futuro, provido das qualidades próprias ao plano superior que deverá ser atingido, mais do que daquelas que tem a maioria que vive na Terra. Condenado a viver neste ambiente, que não é o seu, enquanto está atento a realizar sua missão de ensinar formas superiores de vida, facilmente é superado pelos que, sabendo lutar, podem explorá-lo, roubando tudo que é dele. Para a vergonha da humanidade, a história está cheia de casos de grandes músicos, artistas, pensadores, cientistas etc. Em todos os sentidos, grandes benfeitores, que viveram e morreram na miséria, enquanto a riqueza se esbanja por inúteis luxos e se gastam somas fabulosas para matar o próximo e na guerra e para, na paz, aperfeiçoar a arte de matar. Isto demonstra em que estado de involução se acha ainda o homem e como a vida do evoluído, na Terra, para fazê-la progredir só pode ser uma vida de martírio. Dizê-lo pode parecer ofensivo para as grandes almas. Mas o certo é que uma humanidade que não sabe defender o mais alto produto da raça, incumbido da função de fazê-la evoluir, não pode considerar-se civilizada. 9. O problema da moral 2. Como age a nova moral? Mundo de luta. Evolução por ação e reação entre dirigentes e súditos, por comum abrandamento de costumes. Progressiva eliminação da luta, e da dureza das leis, em direção a uma moral cada vez mais amiga. A vida, estado de guerra. A ética que se vive nos fatos, e suas consequências. A função biológica da mentira. A virtude como astúcia. A liquidação do simples e honesto. Ética emborcada. A psicologia do selvagem e do civilizado. Inteligência prática, para a luta, e não especulativa, para o conhecimento. A moral da nova civilização do espírito. Dadas as condições atuais do mundo, como fazê-lo evoluir ainda, levando-o a viver a nova moral? Aplicando ao real estado de fato, que reações excitará e receber em resposta, quando se trata de passar seriamente de uma ética pregada a uma ética realmente vivida. Não podemos esquecer que se trata de um mundo em que tudo se baseia na luta, um mundo em que a norma ética teve de aparecer até agora como imposição armada de sanções, resultando como consequência o desenvolvimento da arte de escapar delas. A luta entre o evoluído que quer subir e o involuído que não quer subir, luta entre duas leis diferentes que aspiram ao domínio absoluto sobre o homem. Ora, é lógico que, nesse ambiente, qualquer inovação tende a ser iniciada de cima, isto é, por parte dos vencedores, que são os únicos, nesse plano, e têm o direito de mando. Se nesse plano tudo funciona assim, se esses são os princípios que estabelecem a conduta dos que aí vivem, não podemos sair deles nem mesmo quando queremos estabelecer uma norma ética, embora desça ela de planos superiores, regidos por princípios diferentes.
As normas concebidas nos ambientes mais elevados constituem o que se chama a teoria. O modo com que são recebidas, adaptadas e até invertidas no ambiente humano terrestre constitui o que se chama prática. A teoria é bela, resplandecente, mas a tendência é que seja deturpada e corrompida logo que desce à prática. A realidade apresenta-nos, então, um espetáculo bem diferente do que se poderia imaginar. Quem faz as leis é a camada social superior, que tem o direito de mandar porque venceu a batalha da vida. Se essa camada não faz a lei ética, porque só poucos e excepcionais evoluídos conseguem intuí-la, pode todavia formulá-la em artigos de lei, dosá-la e, sobretudo, enchê-la de sanções que, na Terra, são as coisas mais importantes, se não quisermos permanecer no campo teórico. E então a ética, que no alto é outra coisa, ou seja, norma espontânea de convicção, também se torna a luta, para adaptar-se à lei da Terra em que desceu. É sob esse aspecto que a moral aparece em nosso mundo, fato que pode parecer estranho e contraditório, mas do qual compreendemos as razões. A ética resolve-se assim, na prática, numa luta entre a classe superior que impõe as leis, e as classes inferiores que devem aceitá-las, luta entre a classe dos juízes que estabelecem a culpabilidade e condenam, e a dos julgados culpados, que são condenados se não obedecem. Podemos perguntar-nos agora, como consegue a vida evoluir, se a descida dos ideais à Terra está submetida a esse sistema que a converte em luta e assim paralisa a seu efeito mais importante, que é o de provocar uma melhoria. Eis então o que acontece. O progresso é um impulso íntimo, que age de dentro, indistintamente sobre todos, tanto em quem manda, como em quem obedece. A evolução não pode submeter-se ao contraste entre os dois impulsos opostos em luta. Então, ao invés de ficar dominada por ele, domina e utiliza. Não podendo caminhar em linha reta, avança tortuosa como um rio, por impulso e contra-impulso, por ação e reação entre as duas partes contrárias que, assim, acreditando eliminar-se, colaboram substancialmente na mesma direção, que é a da evolução. Os dois grupos opostos influenciam-se mutuamente logo que um progride um pouco. O outro recebe e assimila os benefícios, civiliza-se, abranda seus costumes, obedece com um pouco mais de consciência e conhecimento, mais espontaneamente convencido porque experimentou as vantagens de viver na ordem. São a luz e a bondade que começam a chegar, desmantelando aos poucos o castelo das coações e sanções, duro ônus que pesa sobre todos, e de que agora é possível começar a libertar-se, porque cada vez se torna menos necessário. Isto permite aos dirigentes a mitigação das penas, abandonando cada vez mais o método psicologicamente impositivo de terrorismos, indispensável para disciplinar seres rebeldes e ferozes. Antes, não se podia assim proceder sem prejuízo destes, que teria interpretado qualquer ato de bondade como sinal de fraqueza e autorização à devassidão. A ideia do inferno não foi criação de um grupo sacerdotal, mas uma necessidade psicológica, imposta pelo estado de involução em que se achava o homem no passado. Sem esses terrorismos hoje inaceitáveis, o edifício ético, em virtude de sua estrutura mental, teria caído na anarquia. Mas é lógico que tudo isso deva ir desaparecendo, automaticamente, sem danos, logo que o homem, por ter se civilizado mais, o permita. Caminho lento, gradual e difícil, mas caminho fatal. Sem dúvida os dirigentes, por causa da natureza de seus súditos, têm necessidade de defender-se e não podem abandonar-se a excessivos atos de bondade, sem que seja invertida a ordem que a lei ética deseja, tornando-se antiético, porque impediria que a vida atingisse seus objetivos. Para o evoluído, a ética precisa estar armada de chicote, pois só assim o levará ao bem. Mas não restam dúvidas de que o dever da iniciativa dos melhoramentos cabe à classe dos dirigentes. A abolição da pena de morte, da escravidão,
melhoramentos no sistema de prisões, mitigação da pena, justiça econômica, previdência social, etc. Essa iniciativa deverá ser levada até ao limite máximo possível, como o grau de bondade que o estado de civilização atingido já permite. Dentro desses limites, as classes menos evoluídas da sociedade poderão restituir à classe superior o bem que recebem, na forma de um abrandamento de costumes. A finalidade da lei é sobretudo de educar, ensinando, à força de sanções, a viver mais civilizadamente, pronta a abandonar esse sistema, logo que os súditos aprendam a lição, e demonstrando assim não mais necessitarem desses métodos. Na feroz Idade Média realizavam-se as execuções capitais e as punições corporais nas praças, à vista de todos, usando o sistema terrorístico, julgando-se educar o povo no respeito para com os detentores do poder. Mas isto também educava o povo no gosto do crime, nunca dominado com esse sistema que, no fundo, só demonstrava o medo que os dominadores tinham de ser derrotados. Com o tempo, o trabalho subterrâneo da evolução abrandou tudo, tanto que esses espetáculos aos quais a multidão acorria com satisfação, agora gerariam nojo e condenação. Assim, por golpes e contragolpes, realiza-se a evolução e a humanidade progride para formas de vida que contêm cada vez menos o mal e cada vez mais o bem. As massas, educando-se cada dia mais no bem, permitem aos dirigentes e às leis que sejam melhores, e estes, tornando-se melhores, educam as massas cada vez mais no bem. Esse é o sistema utilizado pelo progresso num mundo de luta, onde isto pareceria impossível, precisamente por causa da luta. O progresso, paradoxalmente, realiza-se por meio da luta. Isso nos mostra como a profunda sabedoria da vida. A repressão forçada é um mal necessário nos tempos evoluídos, mal que se destina, porém, a ser superado. Não é a repressão que liberta a sociedade de seus males, mas a mecânica progressiva que acabamos de ver. Ao contrário, a repressão aumenta a reação, a violência gera violência e, em última análise, o mal só pode ser combatido com o sistema da não-reação, e só pode ser vencido verdadeiramente se o neutralizamos com igual medida de bem. Muitos abusos e delitos nascem, frequentemente, de um abuso e delito maior, o de não reconhecer nos dominados os direitos que os dominadores reconhecem para si mesmos. Os princípios superiores da ética são tanto mais dificilmente aplicados, quanto mais poderoso e ativo é o sistema de luta que vigora na Terra, para a qual eles são trazidos. A humanidade futura será mais inteligente e compreenderá a enorme vantagem de comportar-se de modo diferente. No fundo, os conceitos de moral e evolução coincidem, como os de antimoral e involução. Ao evoluir, o indivíduo torna-se espontaneamente moral, como ao evoluir se torna antimoral. Por natureza o evoluído é mais moral que o involuído. Moral é evoluir, antimoral é involuir, como viver uma vida estéril que nada produz de bom nem para si, nem para os outros. Moral lógica e utilitária, baseada no utilitarismo da vida, que não é de superfície nem míope visando a efeitos imediatos, mas profundo e de longo alcance, substancialmente frutífero. Definimos a dor como um estado de desarmonia, devido à própria posição da desordem. A dor deriva, com efeito, da desordem, que leva os indivíduos à luta, fazendo-os chocar-se uns contra os outros. É lógico, pois, que ela tende a desaparecer com a evolução que leva à ordem, que pacifica os indivíduos, fazendo-os caminhar disciplinadamente, cada um em seu lugar, sem mais chocar-se com o vizinho, ofendendo-o. Como a fera que se torna menos feroz e perde as garras ao evoluir, ou seja, como a evolução realiza uma progressiva eliminação da luta pela vida, assim a moral, à proporção que evolui, se torna menos opressora, menos terrorística, menos armada de duros castigos. Com a evolução tudo tende à harmonia, à alegria, à bondade.
torna-se o homem mais livre e ao mesmo tempo adquire maior sentido de responsabilidade. Quem quiser subir aproveitará, depois as vantagens. Quem não quiser subir, permanecerá em seu nível de vida, com todos os males inerentes a ela. Em substância, a nova moral diz apenas: civilizai-vos e vivereis muito melhor. E se agrada a todos viver melhor, é lógico que, descoberta a estrada para atingir isto, se ache conveniente submeter-se ao esforço indispensável para percorrê-la. A ética atualmente em vigor na prática, embora teoricamente bela, é torcida pelos instintos elementares, cheia de transbordamentos do subconsciente e de ilusões psicológicas, devidas a perspectivas erradas, produzidas pela forma mental que dirige o homem em seu atual plano de vida. Moral em que reaparece a cada passo, nos fatos, o cálculo do próprio interesse, o medo do patrão, o desejo de evitá-lo, enganando-o com escapatórias, o contínuo sentido de luta para tornar-se o mais forte e assim vencer a todos. Esse triste estado deve ser abandonado e superado com formas de vida mais altas e felizes. Não mais tantas condenações, que sufocam a vida, mas esforços inteligentes para melhorar, andando ao encontro dela. A moral amiga, que nos levará ao bem querendo-nos bem, e não a moral inimiga, em que o instinto humano de luta e agressão encontra desafogo. É preciso afastar-se cada vez mais dos grandes absurdos e aberrações do passado, como as guerras santas, as inquisições, os infernos eternos, a benção das armas e as condenações em nome de Deus, como de toda acusação espiritual que leva à aceitação forçada, como substituto da aceitação espontânea, por convicção. A moral fraterna e pacífica de onde desapareceu a luta, em que, sendo tudo lógico e claro, não pode aparecer a mentira, porque é contraproducente. Para eliminar todos esses efeitos maus é mister eliminar as causas. Não é uma moral para uso dos vencedores, em detrimento dos vencidos, mas uma moral de justiça em que há lugar para os direitos e a vida de todos. Então a classe dos rebeldes à ordem social não teria mais razão de existir e desapareceriam essa praga, essa luta e esse perigo. Mas, enquanto dominar a moral de classe, ao invés de uma moral biológica imparcial, a humanidade terá de continuar a luta, e não poderá purificar-se de seus elementos mais daninhos. Estas são as regras do jogo e não podemos sair delas. Se semearmos justiça, colheremos ordem e paz, mas se semearmos injustiça só poderemos colher revolta e mentira. Se, no próximo, quisermos enganar a vida, através do próximo, nos enganará. Esta é uma realidade qual não podemos escapar, mesmo se tudo fizermos em nome de Deus, da pátria, de um ideal, do bem da humanidade. Esta é a verdade a que tudo se reduz, para além dos esquemas filosóficos, religiosos, ideais e sociais. As aparências não contam. Se não formos sinceros, teremos mentira. Se oprimirmos, teremos revolta. Se não soubermos mandar para o bem alheio, não obteremos obediência. O ponto fraco da moral vigente é sempre o de permanecer imersa no plano da luta, de ser uma expressão dela, de existir em função dela, permanecendo assim uma moral de involuídos. A causa primeira dos males daí derivados é o princípio do mais forte, que domina nesse plano, princípio que leva à derrota. Segundo esse princípio, a verdade é estabelecida pela maioria, com suas ideias, para satisfazer a seus instintos e interesses. Cabe-lhe esse direito, porque ela é numericamente mais forte. Mas quais são as ideias da maioria, que certamente não pode representar uma elite selecionada? São as que correspondem aos impulsos mais elementares da vida. E a essa altura, própria dos evoluídos, que os evoluídos são constrangidos a nivelar-se. E então, mesmo que a verdade possa descer do alto pela revelação, o que a humanidade aceita, aplica e vive, é estabelecido pelos limites impostos pela capacidade de compreensão das massas,
que não sabe ir além de um consentimento instintivo do subconsciente, que representa a parte mais evoluída, a animal do ser humano. São estas as forças que, através dos fatos, tendem a dirigir a atividade humana e com a qual a ética tem de contar, pagando o seu tributo, ainda que, na teoria, essa atividade pretenda justificar-se proclamando-se consequência e aplicação de princípios absolutos, e sendo praticada em nome de Deus e dos mais altos ideais. A realidade positiva que aparece nos fatos é a satisfação do imperativo dos interesses da vida, que quer atingir sua finalidade. Constrói-se assim o castelo da ética sobre bases escusas, que se enterram nas vísceras do mundo biológico e que pouca afinidade tem com abstrações lógicas e teológicas, onde a ética pretende fundamentar-se para assumir valor absoluto, acima de nosso contingente. Como o homem construiu para si uma ideia toda antropomórfica da divindade, para seu uso e consumo, como se colocou na posição de único objetivo da criação, num planeta que estava no centro do universo, em função de valores considerados absolutos, por exemplo a imobilidade da Terra e a solidez da matéria. Do mesmo modo o homem construiu para si uma ética na base de ilusões psicológicas, que a observação acurada das mentes mais adiantadas vai gradualmente desfazendo com a análise, à proporção que, com a evolução, se abre a inteligência humana. Justifica-se essa forma mental, responsável pelo conceito de verdade absoluta, através do desejo instintivo de atingir a última meta do conhecimento. Acreditam assim que atingiram e a possuem, ao passo que para um homem, situado no futuro, só são possíveis verdades relativas em evolução. De fato é isto que a realidade nos mostra apesar das mais absolutas e dogmáticas afirmações em contrário. Diante do transformismo universal, a que nenhum ser pode escapar porque está imerso no fenômeno da evolução, o absoluto imutável só é admissível como distante meta final, ainda não tocada, e só atingível no término do processo evolutivo. Até esse momento, tão distante que escapa à avaliação de nosso concebível, só podemos admitir para o ser uma progressiva sucessão de diversas aproximações da verdade, como etapas da contínua conquista do conhecimento. A ética é apenas um dos aspectos dessa verdade e, como tal, também só pode ser relativa e em evolução. Eis então que a ética, como o conhecimento e tudo mais, é dada pela posição que o homem atingiu ao longo da escala da evolução, e existe em função desta, ou seja, do grau de desenvolvimento alcançado, o que estabelece, em todos os campos, os limites do concebível humano. Surge, então, na Terra, a possibilidade de existirem diversas éticas, relativas ao grau de evolução atingido. É verdade que a maioria estabelece um nível médio, proporcional à sua sensibilidade e compreensão, adaptado às massas que, nele se encontram à vontade. Mas é também verdade que os mais evoluídos podem considerar essa ética como altamente imoral, já que encara como lícito e natural o que a eles pode parecer até mesmo um crime. A moral dos selvagens atinge a antropofagia. A moral do homem civilizado admitiu, até há pouco tempo, a escravidão, e ainda admite, em vários casos, o direito de matar o seu semelhante. Quanto mais civilizado é o ser, e ilícitas, muitas coisas que a moral comum permite, mais é evoluído e mais fica horrorizado como seus semelhantes realizam, sem nenhum sentimento de culpa, atos que seriam, para ele, inadmissíveis. Esse tipo biológico poderia então fazer uma lista de crimes que a ética comum, tanto religiosa como civil, admite tranquilamente, sem perceber a sua atrocidade, com a mesma ingenuidade com que, em proporção, o antropófago devora o seu inimigo. Vejamos alguns desses casos. 1. Julgarmos não em função da justiça, imparcialmente, mas em função da força de que o julgado dispõe, seja em posição social, poder econômico, capacidades bélicas etc.,
chegando assim a uma justiça que funciona de modo exemplar apenas para o faminto e inerme ladrão de pão ou de galinhas. 2. Julgarmos e condenarmos o próximo sem conhecer suas condições reais e só em função deles mesmos. Sermos tolerantes quando nos outros encontramos os nossos próprios defeitos, pelos quais também nós poderíamos ser condenados primeiro, se os condenássemos, e tornarmos-nos desapregadamente intransigentes e modelos de virtude, quando nos outros podemos apontar defeitos que não temos, pelos quais, portanto, não podemos ser alvo do retorno de acusação. 3. Servirmos-nos das altas coisas do Espírito e de Deus como meio para alcançar vantagens materiais, para vencer na vida e nos afirmarmos no mundo, prostituindo-as até fazer delas instrumento de astúcia e de guerra. Em outros termos, servirmos-nos da política para satisfazer o próprio orgulho ou para nos tornarmos uma potência social e econômica, e não para ajudar a nação. Servirmos-nos da religião para assegurar uma posição e não para cumprir a missão de levar o bem às almas. Traímos os princípios que dizemos professar, usando-os para outros fins, enganando a respeito dos verdadeiros métodos de vida, bem camuflados sob um belo manto de hipocrisia, e, praticando na realidade, sob tão belas aparências, o jogo duplo do maquiavelismo. 4. Segundo a moral em vigor, é lícito vivermos no desperdício do supérfluo, enquanto outros nossos semelhantes carecem do estritamente necessário, assim como é lícito entrarmos na posse de bens que não foram ganhos com o próprio trabalho. 5. É lícito roubarmos quando com isto damos prova de uma inteligência, que sabe enganar a justiça estabelecida pelas leis. Saber escapar astuciosamente aos castigos, pode até merecer como prêmio a velada estima da opinião pública, que não arregateia a quem saiba vencer e tornar-se poderoso, e que se torna incondicionalmente admirado só por isso, relegando ao esquecimento os meios utilizados, desde que atingiu resultados tão brilhantes e invejados. 6. É lícito, com a benção de Deus e as honras da pátria, matarmos quando isto corresponde aos interesses do próprio país ou dos detentores do poder. Aos maiores carrascos da humanidade, que realizaram as maiores matanças bélicas, foram tributadas as maiores honras da história. A lista poderia continuar. Estes são alguns dos delitos que a ética humana atual reconhece como lícitos, na realidade, embora os condene teoricamente, delitos que qualquer um pode tranquilamente cometer, continuando pessoa de bem e cidadão estimado na sociedade, como bom cristão, ao qual as religiões prometem o paraíso. Assim a maioria cria a própria ética, satisfazendo seus instintos, aos quais obedece de boa fé, acreditando permanecer na verdade e na justiça. Não tendo atingido ainda o nível evolutivo suficiente para perceber o que está fazendo, a pessoa se julga honesta e sincera. Nada mais se pode fazer, então, senão repetir com Cristo: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E para compreender o comportamento desses seres, temos de raciocinar com a inteligência da vida, que os faz movimentar-se por meio desses instintos, sem que eles saibam o porquê. Eis que então aparece, além da ética pregada e teoricamente professada, artificiosa construção do pensamento, esta outra moral biológica e realística, em que a vida impõe as férreas leis de seu plano de evolução. Esta realística moral biológica pode parecer mais livre, porque permite muitas coisas que são proibidas mais acima, entretanto nem por isso é menos dura. Justamente porque mais evoluída, está armada com reações férreas, para manter na linha o evoluído, menos sensibilizado. O homem comum sente-se livre e por isso acredita que lhe é permitido poder realizar impunemente qualquer desejo, não imaginando que vive constrangido nas malhas de uma rede de ferro, estabelecida pela lei. Como esta lhe deixa liberdade de ação, ele acredita poder fazer o que quer e não percebe que a cada movimento seu corresponde uma inexorável reação. Assim o homem faz o que quer,
Mas a lei é um sensibilíssimo organismo de forças que, a mínima violação de sua ordem, responde com um proporcionado e adequado contragolpe, que coloca cada coisa em seu lugar, de acordo com a justiça. Essas forças são como tentáculos que atingem quem errou contra a lei, sem possibilidade de fuga, em qualquer tempo ou lugar que ele se encontre. O homem, acreditando-se totalmente livre, está imerso nessa atmosfera de ordem imposta pela lei, faz parte desse organismo de forças que o vinculam de todos os lados e no qual precisa saber manobrar com sábia retidão, se não quiser depois ser coagido a suportar tremendos contragolpes como reação da lei. Justamente nesse ambiente, de cuja verdadeira natureza o homem não pode tomar conhecimento por causa da ignorância, é que o homem gosta de mover-se, segundo seus loucos caprichos, perseguindo miragens de dominador, que pretende impor-se a tudo. É fácil imaginar que dilúvio de dores daí resulte. E é isso que de fato vemos acontecer no mundo. É como se um aviador quisesse voar sem conhecer nem respeitar as leis do voo, e ao contrário, pretendesse impor-se a elas, para dobrá-las, obrigando-as a funcionar segundo sua vontade. O resultado lógico seria que, ao invés de mudar as leis do voo, o aviador caísse ao solo pagando as consequências fatais de sua louca pretensão. Qualquer técnico que conheça aquelas leis poderia matematicamente explicar-lhe a necessidade lógica das consequências. As primeiras características do involuído são a sua ignorância e o instinto de revolta, de modo que, aumentando essas qualidades com a involução, aumenta proporcionalmente a força dos golpes recebidos. Mas é justamente desses golpes maiores que a insensibilidade maior do involuído precisa, para aprender a conhecer a lei e a não ofendê-la com a própria revolta. Os meios para educar são enérgicos, na medida adaptada à capacidade perceptiva dos alunos. Estes podem semear a desordem que quiserem, mas só para si, e para depois pagarem os prejuízos, à própria custa. Ninguém pode impedir que tudo esteja proporcionado em perfeita ordem, na lei. O objetivo da escola da dor é ensinar a obediência, ensinar a saber movimentar-se seguindo a ordem da lei e não chocando-se com ela, provocando reações. Todavia o homem é um rebelde por natureza, e julga-se honrado e sábio, quando sabe impor-se a todos, e se gaba da arte de violar a lei, conseguindo depois escapar às suas reações. Entre o evoluído e a lei estabelece-se assim não um regime de consentimento e harmonia, mas como um duelo em que o homem desejaria superar a lei, a qual lhe aparece não como uma norma de sua felicidade, mas como um inimigo que deva ser dobrado e enganado. Acredita-se desta forma dar prova de inteligência, usando de astúcia ao querer lograr nas barbas de Deus e dos homens. Trágico mal-entendido, que escancara as portas à dor, necessária para corrigir esse erro. A lei não é um obstáculo que vale a pena superar com bravura, mas um guia amigo que quer levar-nos à felicidade que procuramos destruir, quando nos rebelamos contra a lei. Com a desobediência semeamos dor, onde a lei, se fosse obedecida, faria nascer alegria. E é assim que, através dos oceanos de todos os sofrimentos, o homem aprende a conhecer os artigos da lei. É assim que, pagando pela desobediência, se aprende a arte de obedecer. Desse modo a lei, duplamente sábia, compensa a loucura do homem, impelindo-o, apesar de tudo, a realizar a própria evolução. E quanto mais o homem, na sua luta contra a lei, procura escapatórias para fugir de seu castigo, tanto mais esta o chicoteia para trazê-lo à sua ordem. O jogo que vale para as leis humanas, que é possível enganar, não vale para a lei de Deus, que não se pode lograr. Nossa ignorância pode ser tão grande que nos faça crer seja isto possível. Mas não muda a realidade dos fatos. Quando julgamos que fomos mesmo sabidos, conseguindo burlar a lei e escapar de suas sanções, explode a sua reação maior, com a tempestade corretiva. Aprende-se, então, a lição mais salutar,
A que nos ensina que o erro maior, que se paga mais caro, é justamente o de julgar seja possível impor-se à lei com a força e escapar das consequências da desobediência com astúcia. As estradas de fuga abrem-se diante de nossos olhos, amplas e convidativas. Os ingênuos acreditam que fizeram a grande descoberta e encontraram os atalhos da felicidade. Lançam-se a eles aos montões, como moscas ao mel. Que convite, ganhar a bom preço, com pequeno esforço como resistir a isso? Mas a lei é justa e não admite se possa obter uma vantagem sem ser conquistada e merecida. Essas soluções cômodas são uma ilusão. Esses caminhos fáceis que parecem conduzir à felicidade são redes de fundo sem saída, becos cheios de dor, e para sair deles, é mister caminhar para trás, engolindo o erro e tornando a percorrer a íngreme subida por todo o caminho percorrido na descida fácil. Há uma estrada que não engana e verdadeiramente resolve o problema, sem trazer-nos sofrimentos. Mas esta é pequena, estreita, lateral, e ninguém lhe dá importância, é íngreme e incômoda, e não atrai os caçadores de vitória, fáceis. Termina numa passagem muito estreita, e para entrar nela é preciso estar nu, sem nenhuma roupagem de mentiras, despido dos enfeites das coisas terrenas, sutil e leve, espiritualizado e livre do peso da matéria. Aquela passagem estreita é a honestidade. Só passam por ela os justos, os sinceros, os obedientes à lei. Seria possível sair por ali sem chocar-se com as reações da lei, mas é difícil e ninguém pensa nisso. Para consegui-lo são necessárias qualidades que não se têm e que são duras de conquistar, requerem-se esforços que não são agradáveis fazer. Por isso ninguém olha para esse lado, onde, no entanto, está o caminho de saída a todos os sofrimentos. E são preferidas as outras estradas, amplas e convidativas, mesmo que depois não conduzam, como é lógico, se não é o engano. É justo, está de acordo com a lei, que quem quer enganar seja enganado, que quem se glorie do saber lograr, seja logrado. Depois diz que a vida é ilusão. Mas esta foi desejada pela psicologia de astúcia que ilude primeiro quem acreditou poder iludir a lei. Quando depois, por obra de seres mais adiantados, desce do alto uma ética, norma de conduta que nos leva a evitar esses males, mesmo assim o homem, como fazia com a lei, procura todas as escapatórias para lográ-la. O involuído primitivo não sabe responder de outra forma. Quando, por maturidade evolutiva, falta a consciência das próprias ações, a ética poderá impor normas mecânicas e exteriores, mas não poderá improvisar essa consciência. Nesse nível, a ética reduz-se então, à prática formal daquelas normas e, realizadas elas, o indivíduo sentir-se-á tranquilo em sua consciência, convencido de que nada mais se deva nem se possa fazer. Nesse nível não se pode exigir mais que esse cumprimento formal, já que falta a sensibilidade necessária para perceber o peso das coisas espirituais. Para chegar a percebê-las, os imaturos as revestem de formas materiais, procurando assim segurá-las, ao dar-lhes corpo concreto, porque de outro modo ficariam inatingíveis, perdidas no mundo do superconcebível. É assim que se pode chegar a uma ética formal exterior, que os evoluídos praticam de perfeita boa-fé, julgando a uma ética de substância, mas que não pode deixar de aparecer aos olhos do evoluído como uma mentira e uma traição de princípios. E no entanto não se pode culpar ninguém, porque ninguém pode dar o que não tem, nem ser mais do que é. Não se pode exprobrar a planta de ser planta, o animal de ser animal, nem a qualquer criatura de só saber existir conforme as qualidades que possui. A condenação ou o prêmio cada um o traz em si, com a própria inferioridade ou com a própria superioridade. Aos evoluídos não se pode culpar se a vida, no seu nível, não sabe funcionar de forma mais adiantada na realidade. Não há nenhuma vantagem em ser evoluído, e quem não sabe viver melhor, merece compaixão pela sua desgraça. Ninguém mais do que o ignorante é a vítima,
e, acreditando mandar, é obrigado a obedecer a leis que não conhece. Não é a eles, mas apenas ao evoluído consciente, que se pode pedir que compreenda o mecanismo de seus instintos e reações, que constituem a chave de seu comportamento, a verdadeira moral íntima que o ser sente e é levado a viver, não lhe importando qual seja a moral oficial que, por outros motivos sobrepostos, teve de aprender a representar, formalmente, na prática. Só assim pode compreender-se o verdadeiro jogo da vida, que, de modo geral, é duplo, porque a primeira coisa que o instinto ensina ao evoluído que tem de viver em regime de guerra, é esconder suas próprias e verdadeiras intenções, como ensina o maquiavelismo, parecer sincero e honesto, sem o ser. Assim, o sistema da luta, índice seguro que estabelece a inferioridade do plano evolutivo humano, não é eliminado pela ética para dar lugar a um regime de justiça, como se presume, mas é apenas escondido nos subterrâneos da vida, onde a luta continua mais exacerbada que nunca, mais sutil e astuta, e nem por isso menos feroz. Esta é a ética verdadeira, com a qual é preciso, em última análise, fazer as contas, a que rege o mundo e constitui a substância de todos os problemas. Enquanto permanece no campo teórico e, embora muito alta, não lesa interesses concretos, enquanto não aborrece e nada custa respeitá-la, é respeitada. Se por isso pôde formar-se e dominar uma ética feita de altas teorias e belas práticas, sem tocar na substância da vida, porque aí a coisa muda de figura e recrudesce a luta. Mas logo que a ética quer tocar na realidade dos interesses tangíveis, que todos sentem, então afloram aquelas verdades que são na prática as verdadeiras verdades da vida, acima das belas aparências. Acaba então o jogo das belas palavras e chega-se aos fatos. Se aparece um interesse ou um prejuízo concreto, toca-se na realidade da vida, que reage, e surge o verdadeiro jogo. O outro, o das belas teorias e das exterioridades formais, pode continuar imperturbável, pois todos sabem que não é o verdadeiro. Mas se tocarem no ventre e no sexo, nos bens e nas satisfações materiais, todos compreenderão que se age seriamente. Não são os problemas do conhecimento, mas estes é que constituem os grandes problemas do subconsciente das massas, aqueles segundo os quais caminham as correntes da psicologia coletiva, aqueles de que mais se ocupa o pensamento da maioria, o que estabelece a verdade dominante. Só quando, além das palavras e práticas convencionais, soubermos ver esse outro recôndito pensamento escondido entre as dobras da aparência, só então poderemos compreender a verdadeira natureza do jogo da vida e da ética, e a verdadeira razão das ações humanas. A ética do mundo faz muita questão de distinguir um grupo do outro, seja por fé, religião, partido etc., e não a distinguir honestos de desonestos, onde quer que estejam. Isto justamente porque o maior interesse desses últimos, que são os mais espertos, é permanecer misturados em todos os grupos com os honestos, que são os mais fáceis de serem subjugados. Assim, sobre outras aparências, pode fazer-se o verdadeiro jogo da vida, que é o de vencer na luta, e pode aplicar-se a verdadeira ética vivida, que é a ética de guerra, pela qual os mais fortes e astutos podem atingir os altos postos, dominando os mais fracos e simples. Eis a verdadeira ética, que vigora sob as aparências da moral oficial, ética que oferece a palma do vencedor a quem souber fazer o jogo da vida às expensas de quem não sabe fazê-lo. Essa é a verdadeira face da verdade na terra. O honesto faz todas as despesas e parece injustiça. Mas nem tudo acaba aí. Os melhores são expulsos do ambiente da terra, o que constitui, em última análise, uma grande vantagem para eles, pois lhes permite tornar-se cidadãos de mundos mais evoluídos, enquanto os piores, que se acreditam vencedores, continuam empilhados no pântano terrestre, para agredir-se mutuamente, segundo seu instinto de luta,
fazendo assim com as próprias mãos o seu inferno. Saber triunfar no mundo, pela força ou pela astúcia na verdade, o maior prejuízo, porque significa fazer parte de planos inferiores de vida e ser condenado a permanecer aí, suportando todos os seus males, e eis que,